Olá pessoal, vamos lá, eu estou com uma boa intenção aqui. Nós temos esse objeto, conhecido por alguns de vocês já, tá? Que é a nossa casa, o chamado sobrado do divorciado. E aí, na nossa avaliação lá, eu solicitei um corte. E esse corte ele passava aqui, ó. Vou mostrar na planta. Na planta, todo mundo viu na lousa, ele estava passando aqui, ó. Cortava essa parede, corta a porta e a verga, segue cortando a laje de cima, né? Até esse ponto. E aí entra aqui num vazio e finalmente corta a parede aqui. No andar de cima, ele corta esta parede, passa aqui no mezanino até aqui, daqui para frente segue no vazio, sem laje, né? A laje só está naquele nível ali, a laje do 3,20, e aí corta aqui a parede, ok? Na cobertura. Na cobertura, está cortando aqui a platibanda, segue cortando a laje do 605, corta esta, praticamente é a platibanda, porque está no mesmo nível, né? Aí corta, aqui está cortando a laje toda do 605, corta a platibanda do 665, corta a laje, que é a laje da viga calha. Aí aqui, tá muito fraquinho aqui no meu desenho, mas assim, eu tenho uma outra viga, que é a irmã dessa aqui, aí corto o telhado, que chega aqui no 8,75, corta a outra viga calha, ou seja, tem viga aqui e laje aqui, que está indicando o nível ali, 605, corta o telhado, topo do telhado mais alto aqui, 8,75, e o ponto mais baixo descansa no próprio 6,65, tá? Esse aqui é o corte. E aí você tem os elementos em vista. Os elementos em vista. Então vamos lá para o nosso térreo, tá? Então, em vista eu tenho equipamentos ali no fundo, em vista eu tenho aqui a largura dessa porta, em vista eu tenho pia e fogão, vamos dizer assim. Em vista eu tenho esta parede toda que tem uma porta no meio, tá? E em vista eu tenho a escada, em vista, mais o caixilho chamado CA2. Na parte superior, eu tenho em vista esse volume aqui, porque eu não estou cortando ele, então ele está em vista, tá? Aqui em vista eu não tenho nada, é só parede. Em vista eu tenho essa superfície aqui, ó, tá certo? De aresta a aresta aqui, ou de vértice a vértice, tá? E aí, em vista, eu continuo vendo a escada chegando e eu tenho o meu caixilho. O brise está lá atrás, eu não vejo o brise atrás do vidro, tá? A gente não entra nessa seara, tá bom? E aqui, continuando. Corto aqui, então eu continuo vendo aquele volume, tá certo? Aqui em vista, o que eu vejo? Eu vejo a platibanda lá no fundo, que está na mesma altura dessa que eu estou cortando. Aí eu continuo, eu vejo em vista o volume dessa caixa d'água, que nasce na laje do 605 e vai até os 9,30 de altura. Eu não vejo aquela laje ali porque ela está atrás, né? Ela está atrás dessa superfície, certo? Continuo cortando aqui, o elemento de corte já falei com vocês, que é essa platibanda e essa outra aqui, e lá no fundo a gente continua vendo, né, a linha da minha platibanda, que está no 6,65, tá? Então, como elementos de vista, é isso, ok?
Então eu vou começar aqui a confecção e vamos ver quanto tempo isso leva, e aí isso acaba sendo aí o gabarito para vocês, tá ok? Essa daqui é o último experimento, provavelmente, desse semestre. E aí, torço pelo sucesso de todos vocês, tá? Eu sempre vou estar fazendo vistas um pouquinho a esses elementos aqui, só para ficar claro do que a gente está cortando, você vê? Está cortando aqui, eu não estou cortando nada lá dentro, tá? Então, só para ficar claro isso, tá bom? Eu vou posicionar aqui a minha planta na minha frente, como eu sempre expliquei para vocês, e depois eu vou trocando essa planta, tá? À medida em que eu vou avançando aí com os pavimentos, tá ok? Então, vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? Vamos ver se isso aqui, esse improviso meu aqui, dá certo. Então, estou aqui, vou só fixar essa folha, para ela ficar quietinha aqui no lugar, e eu seguir com a confecção desse corte, tá? Deixa eu ver se ele está centralizado. Acho que ele está centralizado. Depois, se precisar, eu retiro ele daqui para seguir com esse experimento. Bom, deixa eu ver aqui onde está os meus 9,30, se está centralizado aqui. 9,30 está aqui. O meu 0 está aqui. Então, a ideia é que o desenho caiba aqui nessa filmagem. Aqui está o meu 0. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Eu vou fazer uma linha mais forte para todo mundo enxergar. Esse é o 9. E aí eu sigo com os níveis que a gente conhece. 10 centímetros. Depois eu tenho 3,20, que é o piso interno, né? Eu tenho 6,65, que é a minha platibanda. Eu tenho 6,05, que é a laje do superior. Eu tenho o 9,30 ali, tenho 9,20, mas esse 9,20 eu não vejo. Eu posso até marcar aqui só como referência, né? Tá certo? Vamos lá. Então aqui, tô com o meu 9,20, desculpa, 3,20, né? 6,05, 6,65 e o 9,30 tá ali. Esses são os principais níveis, né? Na cópia de vocês está dizendo que eu tenho 20 centímetros aqui para baixo. Então, eu já vou marcar esses 20 centímetros aqui, tá? Esses 20 centímetros aqui são os 20 centímetros do piso superior, que é 5 de piso e 15 de laje, tá? A mesma coisa ali em cima, né? Ali em cima só não são os 20, são 15 centímetros. Que são os 15 centímetros da laje. Vou marcar isso aqui, ok? Então, eu tenho aqui, ó, o 0, deixa eu marcar o 10 aqui, o 10 de dentro, tá? Então, eu tenho o 0 externo, o 10 dentro, e as duas lajes, a minha platibanda, e finalmente o volume, que são coisas aí que a gente vai estar vendo, né? Então, estou trazendo aqui só para a gente novamente se entender, tá bom? Eu vou começar a já rebater isso, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a parede externa aqui, que é essa aqui, o que eu tô cortando,
Não sei se o vídeo dá para ver. Depois eu tenho aquela ali que eu também estou cortando. Então, estou rebatendo ela aqui. Eu vou fazer parcial, pessoal, porque eu tô com a dificuldade do vídeo aqui, tá? Tô cortando essa parede que tá aqui. Na verdade, eu tô cortando uma parede que tem uma porta, ok? E eu tenho isto aqui, que é esse elemento, que ele está em vista. E eu sei que ele vai do piso até a minha laje. Eu vou dar um pouco de peso a isso aqui, e é até uma coisa que eu tenho falado com os alunos, alguns dos alunos aí que estão com um pouco de receio dos desenhos e aí acaba não colocando o peso devido, tá? Então eu tenho um peso, já vou desenhar essa porta aqui, ó. Tá a porta aqui, que tá com batente e tudo mais. Ela tem 2,10 metros de altura, eu vou marcar ela do 0 para cima. E aí eu vou marcar esse meu batente aqui. Por enquanto nem vou desenhar a veneziana. Eu sei que ela é de veneziana, mas eu não vou me preocupar por enquanto com isso, tá? Vamos primeiro fechar a geometria da coisa para a gente entender. A minha laje para aqui, ó. Então, essa laje aqui, ó, ela tá parando aqui, ó. Ela não segue como alguns alunos desenharam, porque isso aqui é um vazio. A minha sala tem um pé direito duplo, né? Ok? Então, vamos lá. Esse piso tá acabando. O piso que eu tô cortando, ele tá acabando praticamente aqui. Ok? E vamos lá. Os alunos ficam muito com dúvida e ficam deixando umas rebarbas aqui na parte de baixo. Eu vou já desenhar o que precisa ser desenhado e é o que precisa ser feito, seja no AutoCAD ou seja no lápis, tá certo? Então, assim, a minha parede, ela segue para encontrar lá a fundação dela. No caso, essas duas, né? Aí, essa linha, na verdade, ela é só uma referência que é a 0, né? Mas eu sei que embaixo daquela linha ali, que é o nível 10, eu tenho 5 centímetros de piso mais 10 para baixo, tá? Então, essa linha aqui, ela fica no meio do caminho. O aluno, se estiver muito atento, ele está entendendo o que eu estou falando, né? Então, eu tenho 5 centímetros aqui de piso e mais 10 para baixo. Então, na verdade, eu não posso ficar desenhando um monte de linha, né? Essa linha aqui, o certo é eu apagar essa linha aqui dentro do desenho. Agora sim, ó, essa linha, eu vou fazer forte aqui, que é para isso aparecer no vídeo. Eu tenho aqui a linha de piso, que são 5 centímetros, e para baixo disso, eu tenho 10 centímetros. E o piso externo está aqui, ó, que tem muita gente que não está desenhando o piso externo. É importante que você marque o piso externo, que é para ele não ficar voando, né? O seu desenho no final não ficar voando aí, tá bom? Tá com brilho, pessoal, por causa da luz que tá. O brilho é o brilho do grafite, tá? Não sei como. Agora acho que melhorou um pouquinho. Vamos lá,
tá bom? Aqui ainda continua com brilho, né? Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui, senão vai ficar muito escuro isso. Deixa eu ver aqui se eu melhoro um pouquinho isso. Talvez tenha melhorado aí. Tá? Desculpa aí que eu balancei a coisa aqui, tá? Então agora, tá aqui, ó. Lá em cima, eu também tenho um piso aqui, ó. Tá? Então eu tenho piso, 5 centímetros, e o resto aqui é a minha laje. Se o aluno desenhou a viga de borda aqui, tudo bem, mas também se não tivesse desenhado, não tem problema neste momento da faculdade de arquitetura, que vocês estão no primeiro semestre, tá? Então a ideia aqui não é tratar de estrutura ainda, né? Mas da geometria, tá certo? Aqui eu estou cortando uma parede que tem uma porta. Então aqui, ó, é importante que a gente reforce a verga, que está lá em cima, nos 2,10 de altura, e aí sim, eu ponho um peso ali, ó. Até para diferenciar o que eu estou cortando, essa parede, essa laje, diferente disto aqui, ó. Tá certo? Outra coisa que o pessoal está confundindo, textura de concreto. A textura de concreto está lá na NBR 6492, que eu já passei isso para vocês, tá? Então, são alguns pontinhos, pode fazer umas bolinhas ou uns triângulozinhos, sem muito exagero, mas essa precisa ser isso, tá? Não é risco, não é minhoca, tá? Parede é branca, tem aluno que está fazendo textura aqui dentro, não é para colocar, tá? Textura é só onde eu tenho concreto, tá? Então, sem exagero, como eu estou fazendo aqui, ó, tá? Vem pontuando. E aí coloca aqui uns, pode ser uns triângulos ou umas bolinhas, né? Que é uma simulação do aglomerado, do aglomerante aí, ó, da brita, da areia, do cimento, tá? Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso está lá na NBR, tá? Bom, então seguindo aqui, ó. Eu tenho aqui, vou até trazer isso para cá. Estou desenhando a parte de baixo primeiro. Então, veja, já desenhei cortando essa parede, a porta, este volume com a parede, já terminei a laje aqui, já cortei essa parede aqui, aqui é tudo que está aqui, ó. Ok? Tá? Bom, neste nível aqui, o que eu enxergo? Eu enxergo a escada que está começando e a janela. Eu vou deixar isso por último, mas existe já, vocês estão com 4 vídeos de escadas, tá? Então, se vocês assistirem os 4 vídeos, seguramente vocês tinham como fazer essa escada nesse projeto aqui, até porque ela já está calculada, né? Você não precisa recalcular ela, tá? Eu já estou dizendo que são 17 espelhos até lá em cima. Eu só preciso fazer a divisão. Isso aqui eu vou deixar por último, tá ok? Então vamos seguir aqui com a parte superior. Deixa eu encontrar aqui a parte superior. Tá aqui, ó. Parte superior. Então, vamos lá. Vou seguir aqui, ó. Essa parede seguindo aqui, tá? Então, tá aqui, ó. A parede, importantíssimo, porque muita gente comete equívocos nessa parte aqui, tá? O que eu tô cortando é esta parede. Esse caixilho e esse topo de parede aqui eu vejo em vista. Então, eu vejo aqui uma superfície que, por acaso, tem um caixilho dentro dela, tá bom? A mesma coisa é essa superfície aqui. Eu enxergo a superfície por fora. Eu enxergo essas duas vértices aqui, ó, tá? Tem gente que é muito fácil confundir, fica desenhando o banheiro como se estivesse cortando o banheiro, tá bom? Então, vamos lá. Eu sigo aqui, ó. Essa superfície aqui, ela segue exatamente alinhada com essa.
Aqui tem um detalhe de que essa parede ela é um pouco mais grossa, só para que a porta ficasse embutida nela. Então ela não é exatamente aqui, ó, nesse prumo aqui, ó, ela é levemente deslocada, coisa muito pouca. E isto aqui tem exatamente o 1 metro, que é esse 1 metro aqui, ó, que é o que a gente chama de giral, né? Tá? Que faz parte do nosso mezanino aqui. Essa parte aqui a gente pode até chamar de giral, tá ok? Que a pessoa vai olhar para o vazio, tá bom? Então, vou seguir aqui, tá? Então, aqui, ó, essa parede, ela vai até essa laje, porque eu estou cortando isso. Eu estou cortando isso. E lá em cima, eu estou cortando a platibanda. Platibanda essa que só tem 15. Então, a platibanda aqui, ó, ela tá aqui, ó, ela tem 15 centímetros. Ela é levemente mais fina. Acontece a mesma coisa do lado de cá. Então, só por a questão de método aí e facilitar a minha vida aqui, ó, eu subo com isso. Essa linha vem até aqui. E a nossa platibanda aqui, ó, ela também só tem 15 centímetros. Tá bom? Bom, vamos seguir aqui, tá? Vamos desenhar o que está aqui, nesse nível. Eu não vejo absolutamente nada ali, mas eu vejo esse volume. Então, como que é esse volume? Esse volume, ele está alinhado com essa laje e está alinhado com a laje dali, tá? Então, eu vou apagar aqui só por uma questão de método, porque tem aluno desenhando coisas que estão em vista praticamente com o mesmo peso das linhas que são linhas auxiliares. Eu vou apagar aqui só para deixar isso claro. Como que isso precisa aparecer, porque não pode ter linhas confundindo o desenho, certo? Eu tenho aqui, ó, os meus 70 centímetros aqui, eu vou puxar ali, ó. E eu tenho o meu caixilho aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, tem isso aqui como contorno de algo que é em vista. De algo que está em vista. E eu tenho aqui dentro um caixilho. Que é esse caixilho aqui, ó. Tá? Aqui eu vou desenhar porque para pecar pelo excesso. Tá? Então, eu tenho um caixilho aqui. Pessoal, sou sensível, sei que não é fácil fazer o desenho, porque o desenho é uma coisa de treino, né? O aluno precisa treinar, tá? E mais importante do que saber desenhar ou ter a destreza, limpeza e tal, é você compreender, né? Toda essa leitura que eu fiz aqui antes, você compreender aí as 3 dimensões da espacialidade do artefato que você está representando aqui em 2 dimensões, isso é importantíssimo, né? Sem isso a gente está fingindo que está apresentando. Então veja, isto é algo que está em vista, é diferente desta linha aqui, ó. Então essas 2 linhas são corte, essa linha aqui não. Todas elas são contínuas, mas essa daqui é uma linha grossa, certo? A mesma coisa aqui, ó. Não posso deixar sem terminar. Isso fecha assim. E isso segue. Só não vou terminar porque a gente sabe já de antemão, até porque isso está mostrando aqui, né? Que eu tenho interferências aqui, ó. Porque esta laje ela não segue totalmente.
tá? Então, se você compreendeu o artefato, né? Até porque, por isso que eu entreguei para vocês 2 ou 3 isometrias, né? Que é para você começar a entender como é que eu faço esse corte aqui, né? Eu não estou cortando a caixa d'água, por exemplo, que ela é vista, certo? Entender essas nuances aqui, ó. E esse volume que está lá atrás, eu acabei de desenhar ele aqui, ó. Tá ele desenhado aqui, ó, tá? Continua com brilho, eu estou vendo agora que eu acabei de levantar os olhos aqui, ó, tá? Mas, ó, eu tenho isso aqui bem escuro, tá certo? Vou seguir aqui, tá? Tentando uma luz indireta aqui, mas vamos lá, vamos seguir, ok? Então, seguindo aqui, ó, essa superfície ela já está aqui. Ninguém precisa fazer isso, mas eu às vezes faço, tá? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não. Agora vamos para a nossa cobertura, porque isso é importante. Veja, eu vou até riscar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Tá, embaixo dessa telha, essa mureta. E eu tenho a mesma mureta aqui, ó. E eu tenho a mesma mureta aqui, ó. Como eu tenho a mureta da platibanda aqui, ó, né? A mureta da platibanda, vou fazer assim. A mureta da platibanda já está aqui, ó, que é essa daqui. Agora eu preciso dessas 2 muretas que estão aqui e dessa outra aqui, ó, que inclusive ela está alinhadíssima com a nossa caixa d'água. Caixa d'água é essa que se alinha com essa parte e não com a de cima, tá? Então, não sei se tá dando para ver aí. Eu vou colocar exatamente isso aqui, ó, para mostrar exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Essa linha. Ela vai seguir essa linha aqui, ó. Ela segue, porque eu estou cortando aqui, ó. Eu estou cortando essa mureta. Aqui, eu tenho essa mureta que, por acaso, está alinhado com o meu giral. Eu tenho essa mureta aqui, ó. Depois eu reforço. E aí eu tenho aqui, ó, esse outro aqui, ó. Vou fazer a parte de dentro. Depois eu reforço. E aí eu tenho a mureta do lado de fora ali, ó. Que é essa mureta aqui. Certo? Vou apagar o que não nos interessa. Ok? E aí eu vou já reforçar aqui na horizontal o topo dessas muretas. Esse corte, de alguma maneira a gente já fez ele, porque o corte A e o B, eles passam por essa, vamos dizer, por essa anatomia dessa telha, desse shed com essas vigas calhas, tá certo? Tá aqui. Espera aí. Ah. Só um minutinho enquanto a gente... aponta aqui a very boa lapiseira. E uma das coisas que é muito importante em qualquer desenho de arquitetura é a hierarquia dos traços, tá? É muito, vamos dizer assim, sem qualidade, né? O desenho sem qualidade é aquele que não tem peso, né?
Então, quando o desenho não tem peso, ele fica muito, sei lá, parece que perde um pouco a graça, né? Então, é importante que o aluno dê um peso aí, ó, a isso. Se fosse no AutoCAD, a gente estaria usando provavelmente uma pena magenta para ser um 06 ou uma cian ou uma blue, né? De 4, 5 ou 6, tá certo? E no nosso caso, eu não estou querendo que vocês pintem essas paredes, tá? Não é proibido pintar essas paredes, mas eu não gostaria que vocês pintassem essas paredes, tá? E aqui eu vou colocar a nossa textura do concreto. Eu faço assim, eu primeiro coloco uns pontos, sem exagero, e aí eu venho com os meus triângulozinhos ou as minhas bolinhas, como se fosse o nosso pedrisco lá da brita, tá certo? Tá? É isso. Tá? Se você quiser subir com isso, pode. A gente volta a falar que a gente não está entrando na seara do tipo de estrutura disso. Tá? Então, vamos aqui ver. Volto aqui para o andar de baixo. Eu tenho uma janela aqui, ó, tá? É o nosso caixilho CA2. Nosso caixilho CA2, ele nasce aqui e vai até ali. Eu não desenhei o do térreo ainda, porque eu tenho uma escada na frente. Então, eu primeiro desenhei a escada para depois o caixilho. Esse tem 2,10, então eu marco desse nível para cá 2,10. Tá ali. É fácil o aluno esquecer de desenhar esse caixilho e a gente pode dividir ele aqui em 5 partes, tá? Então, ele fica aqui, ó. Entre 1,5 e 1,10 aqui, ó, a divisão dele. É uma linha de média para fina, tá? E aí, essa linha não pode ficar. Eu preciso tirar essas linhas aqui, tá? Para não ficar confuso o desenho. Você não fica com um monte de linha, como aqui, né? Teve aluno que desenhou 5, 6 linhas aqui, confundindo até com o piso externo, né? Então, não é para ter esse tipo de coisa, tá? Estou apagando, estou tentando usar o menos possível da minha borracha. O volume da minha caixa d'água, que eu estou pegando ela aqui, ó, em planta, né? Tá aqui, ó. Em planta, o volume da caixa d'água é esse aqui, ó. É esse aqui, ó, tá? Então, eu vou com ele aqui, ó. Isso aqui. Então, vamos lá. Esse é o nosso volume. Estou fazendo isso só para soltar o volume da folha, mas isso é mania que eu tenho, ninguém precisa fazer isso. Lá no fundo eu vejo, ó, a minha platibanda aqui. Aqui eu também vou ver a platibanda. Aqui eu até vejo, mas eu tenho o shed aqui, tá? Então vamos desenhar esse shed aqui, ó. O shed aqui, que é esse aqui, ó. Depois eu volto aqui para a escada, tá, pessoal? O shed aqui, ó, eu tenho 8,75 nessa ponta, como tenho 8,75 nessa ponta. Então, eu tô aqui no 0, nível 8,75 tá aqui, ó. Então, esse é o nível do topo do shed. Vou fazer uma linha bem fina aqui. Esse shed, ele tá aqui, ó. E esse shed tá aqui, ó.
Para quem não conhece, o shed é um tipo de cobertura que mescla cobertura com iluminação zenital, que é a iluminação que vem de cima. Então, essa é a parte que cobre e essa é a parte que ilumina e que eventualmente pode até ventilar. Então, eu vou colocar aqui uma pequena espessura, pode ser um vidro, pode ser um policarbonato, pode ser uma veneziana, pode ser o que for. E essa parte aqui, ó, eu vou dar uma engrossada, porque na verdade isso aqui é a telha. Isso aqui é uma telha. Ok? Para alguns alunos eu fiz alguma coisa desse tipo aqui, como se fosse uma estrutura, uma treliça, que está lá no meio do telhado para vencer todo o vão, mas também se você não desenhou isso aqui não tem grande importância, tá? Eu estou mais preocupado com a geometria, com a anatomia da casinha aqui, tá? Então, é importante respeitar o que é corte do que é vista, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Agora vamos praticamente para a última parte aqui, ó, que é a escada. Então, acho que antes de qualquer coisa, deixa eu trazer a planta. A planta está aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 95. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 degraus. 15 pisadas. Mas o mais importante é que eu tenho 1 e eu tenho 17 o quê? Espelhos. Então, se eu tenho 17 espelhos, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse espaço daqui até aqui em 17 partes iguais. Como é que eu faço? Eu pego qualquer escalímetro e divido isso. Pego um número que possa ser divisível por 17 partes, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 8,5, 0, 8,5, e eu vou marcar aqui de meio em meio, eu vou marcar aqui de meio em meio, eu vou ter as minhas 17 partes, tá? Isso está lá no vídeo, nas 4, 5 aulas que eu disponibilizei. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok, perfeito. Então, agora eu vou traçar linhas bem leves, passando por cada um desses. Tem que ser bem leve mesmo. Ah, professor, eu não estou conseguindo fazer leve. Só treinando. Treina, 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 treina. E vai entender isso. Claro que se a gente estivesse no AutoCAD ou no Revit, a forma é outra, né? Não é assim. Na unha tem que ser desse jeito. Então, vou agora fazer o que precisa fazer. Aqui, ó. Vou colocar minha escada aqui, ó, alinhada aqui, ó, e eu vou simplesmente rebater essas coisas. Veja, não confundam. Essa linha aqui, ó, ela é um espelho, tá? Então, é um espelho que eu vejo de topo. Então, esse espelho de topo, ele tá aqui, ó. Exatamente esse espelho de topo, tá ali, ó. E esse aqui tá de lado. Ele tá de lado exatamente aqui, ó. E o próximo tá ali, ó. Eu vou riscar os dois primeiros para vocês entenderem. Aqui, ó. Tá?
de marra, eu vou começar de trás para frente. O 17º piso já é este, ou seja, esse espelho aqui já é o topo da minha laje. Então, é mais fácil, talvez, desenhar de trás para frente. Aqui, ó. Tá? Isso é um pouco trabalhoso, tem que ter paciência. Torcer para dar certo. É isso aí. Então, é uma escada que está em vista. Então, ela tem uma linha de média para fina, né? Ok? Aqui, ó. Então, antes, vamos lá contar. 1, que é aquele piso ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bingo, deu certo. Para fazer a laje aqui, ó, outra coisa muito importante. A laje embaixo da escada, ela é exatamente paralela com essa linha, que é uma linha praticamente imaginária, essa aqui, ó, de ponta a ponta, né? Então, você tem aqui uma espessura de 12, de 15, de 16, até 20 centímetros, né? Que ela é contínua, tá? Então, cuidado, precisa ser paralelo. Na verdade, eu tô fazendo aqui uma mágicazinha. Tô usando o próprio escalímetro aqui, acho que vocês não vão ver, mas eu vou colocar aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu tô deslizando isso, ok? Então, tô fazendo isso aqui, ó, por exemplo, ó. Dá para fazer isso aqui, ó. Eu marco isso aqui, ó. Ponto, 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 ponto. E eu simplesmente deslizo o esquadro aqui, ó. Com essa peça fixada, tá? O ideal é você usar 2 esquadros, mas eu só tô com um agora. No momento, não encontrei o outro aqui no estúdio, tá bom? Então, escada feita. Agora eu vou para o nosso caixilho que está lá embaixo, que ele é exatamente alinhado a este aqui, ó. Ele é alinhado a este aqui e ele tem a altura dos 2,10, que é dessa porta. Então, vou desenhar ele aqui, ó. E ele tem a mesma divisão daquele lá de cima. Vou tirar o excesso aqui. E vou marcar aqui o meu caixilho, tá? Tô fazendo devagar para todo mundo poder acompanhar aí, tá certo? Então, em matéria de, vamos dizer, de peça gráfica, é isso, né? Eu não tenho muito mais do que isso aqui, não, né? Depois a gente, claro, eu tenho que colocar aqui as cotas. Aí o desejável é que você faça as cotas o mais alinhadas possível. Aí você pode traçar uma linha
Aí a gente vai saber que essa linha é a linha da cota. Você pode usar, no caso aqui, você pode usar um gabarito de sanitários ou você pode usar o próprio esquadro aqui, ó. Eu costumo usar o de 45, mas como eu já avisei aí, eu tô sem o gabarito de 45, tá? Então eu venho aqui e marco, faço aqui a minha marcação. Cuidado com essa marcação, tá? Cuidados com essa marcação para ela não ficar roubando cena, né? Não precisa ser muito grande isso aqui é só um indicativo, já não faz parte mais do desenho, isso aqui já tem a ver com as nossas medidas e cotas, tá certo? Então isso daqui é o 8,75. Tento usar uma caligrafia técnica, esse aqui é o 6,65. Não precisa fazer uma letra muito grande, senão ela perde completamente a escala da coisa, né? Então, esse aqui é o 3,20. E é importante que o nosso 00 você coloque que isso aqui é uma referência de nível, tá? Porque cota 00 só lá do mar. É uma cota 00, tá ok? Tem outras cotas, eu vou parar por aqui, aí pode botar aqui uma cota ou outra, cuidado com as cotas, para elas não ficarem roubando cena. Então, isso também é outra coisa que pega muito nos desenhos, né? Você pode enfeiar o desenho. Cuidado para a cota não se confundir com o desenho. Então, por exemplo, se eu quero cotar aqui, ó, se você puxar uma cota muito perto dessa linha, vai ficar extremamente estranho o desenho, porque é quase como se você poluindo o desenho, né? Uma cota muito perto aqui, ó, você confunde a linha da cota com a linha do desenho, né? Então, quer cotar essas alturas aqui, ó, cota aqui, ó, no meio. Se quiser cotar, pode até fazer isso aqui. Mas é importante que a sua linha de cota não seja mais grossa do que a linha de vista, tá? Então, você pode fazer as cotas aí. Aqui acho que é 2,90. Aqui vamos dar 20 centímetros. Aqui eu acho que dão 2,70. Aqui é 15. Aqui eu já não lembro. Enfim, mas o mais importante é que eu tenho isso aqui, tá? Vamos aí a um detalhezinho, que é o detalhe da tal escala humana. Meu Deus do céu, como é difícil o aluno fazer uma escala humana. Então vamos lá, escala humana, tá aqui, ó. Escala humana, eu marco aqui, primeiro, eu marco aqui 1,70, que é a média, ponho 20 centímetros para baixo e ponho mais uns 60 centímetros para baixo, tá? Então eu tenho isso aqui. Importante, tá, pessoal? Olha, isso aqui não passa muito de 15 a 20 de cabeça. Aí eu tenho o meu ombro aqui, ó, que não passa muito de 40 a 50 exageradamente. E aí, fechei. Tá aqui, ó. Isso aqui é muito aceitável como a minha escala humana, tá? Nada muito além disso. Eu vou colocar aqui duas linhas bem e venho aqui, escrevo corte. Caligrafia técnica. No caso aqui é um corte F. F. Tá? Escala. Aí eu aqui no caso desenhei na 1:75, que é para caber no nosso vídeo. Mas seguramente seria na 1:50, tá? 1:75. Ok? E é isso, tá? Claro que você pode indicar aqui
esse tipo de caixilho, você pode puxar essa medida aqui, né, dizer que caixilho que é, pode puxar aqui, dizer que caixilho que é. Não precisa mostrar a impermeabilização, porque tem peças que não estão, não necessariamente, né, mas não proíbo ninguém de fazê-lo, tá? Aqui nós fizemos uma escada sem o guarda-corpo, mas a gente pode colocar aqui um guarda-corpo. Eu vou desenhar aqui um guarda-corpo com 1 metro, e aí vou usar aquele esquema que é de deslizar, tá? Então, se você teve a paciência de ficar até agora aqui assistindo, você vai ver como se faz. E esse é o meu guarda-corpo, e o guarda-corpo daqui é a mesma coisa, uma coisa bem fininha e tubular, tá certo? Ele vira aqui, ele pode ter aqui outros, a gente chama de balaústres. Quem assistiu a aula de escadas sabe do que eu estou falando, né? Os balaústres, o corrimão e isso aqui é o guarda-corpo, tá bom? Obrigado.